Prezados alunos do Terça Livre, sejam bem-vindos ao nosso curso de História do Socialismo. Meu nome é Fábio Florenci e eu me dediquei durante muitos anos ao estudo da obra de Karl Marx e dos famosos clássicos do marxismo. Então é uma grande oportunidade para mim estar ministrando aqui este curso para vocês, no qual eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores para o verdadeiro caráter da teoria socialista. Né? Então nós precisamos compreender, nós vamos compreender ao longo deste curso em que consiste a teoria socialista e como ela se aplicou na prática ao longo dos últimos 200 anos. Para começar este curso a respeito da história do socialismo, eu gostaria de voltar um pouco no tempo com vocês. Eu gostaria de começar, então, essa nossa caminhada examinando junto com os senhores um fato que geralmente passa despercebido para todos os que estudam a respeito da história do socialismo e da teoria política socialista. A maior parte dos estudiosos acabam se esquecendo ou acabam não dando o devido relevo, a devida atenção para o fato de que o socialismo como teoria política e como prática política, como movimento político, é algo especificamente moderno e é algo que está ligado à modernidade em sentido amplo, a modernidade entendida como uma postura filosófica, uma postura teórica do homem diante do mundo. Então, nessa nossa primeira aula, nós precisamos mostrar, nós pretendemos colocar em evidência em que difere a visão moderna do mundo, a visão da ciência moderna a respeito do mundo, daquela visão que prevaleceu durante quase 2000 anos ao longo da história humana, especificamente aquela visão que triunfa e se sedimenta, se consolida com Aristóteles na Grécia Antiga. Quer dizer, o homem, melhor dizendo, o homem ocidental passa a ver o mundo de outro modo a partir de um período que nós costumamos chamar de iluminismo. Né? O iluminismo, ele, nos nossos livros de história, ele geralmente é apresentado como começando em finais do século XVII, quer dizer, lá pela década de 1690, e como terminando na Revolução Francesa, em 1789. Agora, o que nós precisamos examinar nessa nossa primeira aula é como o iluminismo mudou radicalmente o modo como os europeus concebiam a ciência, como os europeus concebiam a sociedade humana e, por conseguinte, o modo pelo qual os europeus concebiam a política. Tudo isso sofre um giro, uma mudança radical no período iluminista. E é esta mudança radical que vai servir de solo cultural ou de terreno fértil para o surgimento do socialismo como proposta política e, mais grave, como movimento político. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a visão que o europeu possuía de ciência, de sociedade humana e de política anterior ao iluminismo era bastante diferente. Era bastante diferente. Em que ela consistia? Nós tomaremos aqui como modelo dessa exposição o ponto alto da filosofia clássica, que é justamente a obra de Aristóteles. A obra de Aristóteles ela tem uma teoria muito clara, uma teoria muito forte a respeito de o que significa a natureza, o que significa a ciência, o que significa a sociedade humana e o que significa a política. Muito bem. Para Aristóteles, e por conseguinte para toda a tradição ocidental até o século XVIII,
Como era vista a ciência? A ciência era vista como uma atividade puramente especulativa. Quer dizer, o homem fazia ciência para satisfazer a um desejo inato da sua razão, da sua racionalidade. A sua racionalidade o conduzia a conhecer o mundo e a conhecer profundamente o mundo, até mesmo nas suas estruturas mais profundas. Mas qual era a finalidade deste conhecimento? Segundo Aristóteles, este conhecimento era algo que não tinha finalidade fora de si. Era algo que justificava a si mesmo. Quer dizer, a razão humana, ela tem como finalidade última a contemplação da ordem do universo, a contemplação da verdade. A razão humana, portanto, ela descansaria numa posição, numa situação em que ela conseguisse perscrutar e enxergar com os seus olhos de razão, com as suas faculdades racionais, a estrutura do universo como um todo. O nome disso em grego era teoria. Teoria significa visão. Em grego, a palavra teoria é muito próxima da palavra theos, que significa Deus. Deus é quem, em grego? Deus é aquele que vê. É aquele que vê tudo. É aquele que tem a visão completa das coisas. Portanto, a partir da teoria, o ser humano ele se aproxima de Deus, ele se aparenta com Deus. Ele se torna próximo e semelhante a Deus. É uma coisa maravilhosa. Então, o objetivo, a meta da ciência era o quê? A meta da ciência era fazer com que o homem se assemelhasse a Deus. Se assemelhasse a Deus por meio de quê? Por meio da atividade mais divina possível para um ser humano, que é a atividade superior da inteligência. Então, o objetivo da ciência não era nada externo a si. O objetivo da ciência não era nada exterior a si mesmo, não é? Então Aristóteles dizia, a felicidade suprema para o ser humano é a contemplação da verdade, porque por meio dela o ser humano se assemelha a Deus. Olha só que interessante. Agora, nós temos um pequeno probleminha. Qual é o problema do homem? O problema é que o homem não é só alma, o homem não é só espírito, o homem é corpo também. Se o homem também é corpo, ele precisa fazer o que com esse corpo? Ele precisa alimentar esse corpo, ele precisa vestir este corpo, ele precisa cuidar deste corpo, né? Isto não é uma coisa ruim, né? Isto não é uma coisa ruim. Só que como o homem deve cuidar do seu corpo? Como o homem deve atender às necessidades que o seu corpo demanda? O homem faz isso por meio de uma coisa que os gregos chamaram de técnica. A técnica é uma palavra grega que vem do grego tekné. Ela foi traduzida em latim por ars, que significa arte. Então, a arte e a técnica são o quê? A arte e a técnica são os procedimentos pelos quais o homem efetua um intercâmbio com a natureza. O homem transforma a natureza com o objetivo de atender às demandas do seu corpo, de cuidar do seu corpo. Então, por meio da técnica, o homem atende às necessidades do seu corpo. O próprio Aristóteles disse o quê? O próprio Aristóteles disse que a técnica imita e aperfeiçoa a natureza. Então, o homem, quando o homem constrói uma casa, ele está fazendo o quê? Ele está imitando uma caverna ou um monte que ele viu servirem de abrigo para várias espécies de animais. Quando o homem mata um animal e retira sua pele e usa sua pele para fazer uma roupa, o que ele está fazendo? Ele está imitando a natureza, quer dizer, a natureza deu aquela pelagem para um determinado animal, ele, homem, está sentindo frio, ele percebe que tem a necessidade de cobrir seu corpo, então o que ele faz? Ele transforma aquela pele que pertence ao animal em algo para cobrir o seu corpo. Ele transforma aquilo em roupa. Então, a arte da tecelagem, a arte de fazer roupas, ela tem origem na percepção de que a natureza dotou alguns animais de algumas coisas que o homem não tem, mas das quais ele precisa, das quais ele necessita. Então, o homem faz o quê? Ele extrai essas coisas da natureza e toma posse delas. Esta atividade, que é a atividade técnica, ela também pertence à razão. Ela também é utilizada
ela também corresponde a um uso da razão. Só que ela corresponde a um uso da razão inferior àquele uso puramente teórico, que é a contemplação da verdade. Mas o Aristóteles ele é bem claro em várias partes de sua obra. Ele diz que para que o homem possa se dedicar à teoria, à contemplação, aquilo que é mais elevado em sua alma, as necessidades técnicas, quer dizer, as necessidades do seu corpo, elas têm que estar satisfeitas. Se elas não estiverem satisfeitas, o homem não consegue se dedicar à ciência. Ele vai ter que ficar o quê? Ele vai ter que ficar correndo atrás de onde se abrigar, correndo atrás de onde se vestir, correndo atrás de comida. Se ele não tiver essas necessidades satisfeitas, nada de teoria, nada de contemplação. Muito bem. Agora, qual é o drama da humanidade? Mais um drama que nós temos que observar. O drama é que esta relação do homem com a natureza, essa relação pela qual o homem transforma a natureza para que a natureza lhe forneça aquilo que o seu corpo, aquilo de que o seu corpo necessita, não é uma relação fácil. Não é uma relação 100% segura. A natureza frequentemente e muitas vezes ela oprime o ser humano. Quer dizer, aquilo que o homem espera que aconteça não acontece. Então vamos supor a técnica que o ser humano descobriu e que ele transmitiu de geração em geração, a técnica da semeadura. Quer dizer, o homem aprendeu a semear e a colher. Por algum motivo, o que aconteceu? Ele semeou, fez tudo direitinho, seguiu a técnica que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, por algum motivo, aquelas plantas que ele estava guardando que serviriam de alimento durante os meses subsequentes, aquelas plantas não nasceram. E aí? O que aconteceu? Ou o homem está vivendo na sua comunidade, está efetuando seus trabalhos técnicos como ele aprendeu, e do nada acontece um terremoto. Ou do nada vem um tsunami, ou do nada vem algo um pouquinho menos letal, mas também bastante destrutivo, vem uma enchente do rio e engole tudo aquilo que ele construiu durante tanto tempo, né? Essas coisas frequentemente acontecem. Ou muitas vezes, aquela técnica que sempre funcionou com o ser humano, num determinado momento ela não funciona mais. Ou ela não funciona numa determinada circunstância por algum motivo. Quer dizer, o homem plantou ali e aquilo que ele plantou não germinou. E aí, o que o ser humano faz nessas situações? Em toda a sociedade, durante todas as épocas, nós vamos encontrar uma tentação que é propriamente humana e que ela vai dar origem a uma prática. E o nome desta prática, ou melhor, o nome desta tentação, vamos dizer assim, é de resolver definitivamente o segredo da natureza e de colocar a natureza 100% sob domínio humano. Esta é uma tentação que persegue o homem desde que o homem é homem. Qual é a prática a que esta tentação vai dar origem? A prática a que esta tentação vai dar origem se chama magia. Então, em toda a sociedade, em todas as épocas, nós vamos encontrar pessoas que se apresentarão no meio social como dotadas de poderes mágicos. E em que consiste a magia? A magia consiste justamente na posse, ou melhor, na pretensa posse de um segredo profundo da natureza que permitirá ao homem melhor dominá-la. Quer dizer, permitirá ao homem ficar seguro das surpresas que a natureza pode lhe trazer. Submeter a natureza ao firme domínio humano.
A magia, ela busca fazer o quê? Ela busca eliminar este elemento de incerteza, este elemento de insegurança, esse elemento de medo ao qual o homem sempre está exposto. Então nós vamos sempre encontrar em toda e qualquer sociedade pessoas que se apresentarão como dotadas de um conhecimento mágico e dotadas de poderes mágicos. Se nós circulamos pela rua hoje em dia, né, numa sociedade que se diz extremamente científica e racional, em cada poste que a gente enxerga na rua, que a gente visualiza na rua, nós vamos encontrar ali vidente fulano de tal, amarração para o amor, resultado garantido, ou seu dinheiro de volta, algo desse tipo. Então, nós encontramos hoje em dia uma quantidade absurda de gente se apresentando, né, e se oferecendo serviço de atividades mágicas. Então, esta tendência que o ser humano possui, essa inclinação para a magia, é algo que está presente durante toda a história humana, né? Qual é o problema da magia? O problema da magia é que ela, intrinsecamente, ela busca dar algo que o homem não pode ter. E o que o homem não pode ter? Justamente esse domínio total de todas as circunstâncias que a natureza lhe oferece. A natureza, ela sempre vai ser dotada de um elemento de incerteza, ela sempre vai ser dotada de um elemento de risco, né? Tá, muito bem. Mas o que a magia tem a ver com o socialismo? O que a magia tem a ver com a ciência moderna? O que a magia tem a ver com tudo isso? Pasmem, senhores. A ciência moderna, ela tem origem justamente nesta tendência do ser humano em direção, essa inclinação do ser humano em direção à magia. A partir de um certo momento histórico, quer dizer, a partir do momento próximo ao surgimento da modernidade, a partir do século XVII, fixa-se na Europa, na intelectualidade europeia, a ideia segundo a qual a ciência deveria ter como finalidade a submissão da natureza ao poder do homem. A submissão completa da natureza ao poder do homem. Um dos grandes conhecedores da filosofia ocidental moderna, um homem chamado Eric Weil, escreveu em um dos seus artigos mais geniais, em que ele trata a respeito justamente do conceito de magia. Ele diz que os cientistas modernos são os netos dos mágicos de antigamente, né? Então, quer dizer, a ciência moderna, ela tem uma diferença radical em relação à ciência como era concebida antigamente. Como era concebida a ciência antigamente? Ela era concebida com uma capacidade da contemplação da ordem da natureza. Mas o que esta contemplação da ordem da natureza lhe mostrava? Ela lhe mostrava que dentro da natureza existe um negócio chamado acaso. Dentro da natureza existe um negócio chamado contingência. Dentro da natureza existem elementos cujas causas últimas elas não podem ser claramente assinaladas. Então, se existe tudo isso dentro da natureza, a ciência concebida como essa contemplação da verdade, ela jamais pode dar ao homem um domínio total sobre a natureza. Por quê? Porque ela reconhece a presença deste elemento de contingência. Ela reconhece a presença deste elemento, nós podemos dizer assim, de irracionalidade dentro da natureza. E como as coisas são assim, o homem se dobra diante da natureza, o homem se dobra diante da estrutura do universo, ao perceber que as coisas realmente são assim. Isto dá uma certa paz de espírito, ou melhor dizendo, isso dá uma profunda paz de espírito ao ser humano. A ciência moderna não se contenta com isso. A ciência moderna, ela partirá da ideia segundo a qual o homem precisa ter um domínio completo sobre a natureza. A gênese histórica dessa mudança é algo complexo, mas para nós entendermos a teoria do socialismo, nós precisamos
perceber que o socialismo como movimento político ele está intimamente ligado à mudança da visão que as classes intelectuais europeias nutriam a respeito da ciência. E esta mudança radical, ela se dá no começo da modernidade e fundamentalmente no século XVIII, no período iluminista. Então a ciência ela passa a ser vista não mais como a possibilidade de contemplação da ordem do universo, mas sim como um instrumento de submissão total da natureza ao domínio da técnica humana. E o que vai acontecer no começo da era moderna? Vai acontecer um grande avanço qualitativo num determinado setor das ciências que criará dentro da cultura europeia a imagem, ou melhor, a ilusão segundo a qual esse projeto de submissão completa da natureza ao domínio da técnica humana estava quase sendo levado a cabo. Estava sendo quase completado. E qual foi esta grande conquista do início da época moderna que alimenta esse imaginário das classes intelectuais europeias a respeito do domínio da natureza? Eu falo aqui do surgimento da mecânica de Newton. Quando Isaac Newton elabora sua teoria da gravitação universal, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu, o que ele está fazendo? Ele unificou, dentro de uma teoria extremamente poderosa, os princípios de explicação de um conjunto gigantesco de fenômenos do universo, desde a queda de uma maçã até a órbita dos planetas. Newton conseguiu explicar tudo isto por meio de um sistema matemático extremamente eficaz, extremamente preciso e extremamente elegante. Ao fazer isso, o que Newton possibilitou? Newton possibilitou que os cientistas efetuassem previsões. Esta é a palavra-chave que nós devemos guardar desta primeira aula. A ciência, quando a ciência busca um controle sobre a natureza, qual é um elemento poderoso de controle? O elemento poderoso de controle é você prever o futuro, é você prever o que vai acontecer. Newton, então, com a sua teoria da gravitação universal, o que ele permitiu? Ele permitiu o cálculo de como os corpos que existem no universo eles vão se comportar. Dado um sistema de forças, os cálculos de Newton permitem prever onde um determinado corpo estará. Eles permitem que o futuro seja previsto, e ao permitir que o futuro seja previsto, eles permitem que a técnica humana ela elabore elementos, ou melhor, ela elabore instrumentos para controlar esses eventos futuros que vão ocorrer. Quer dizer, o avanço técnico, a partir da mecânica newtoniana, ele é algo assombroso. Os cientistas europeus vão pensar o seguinte: Newton nos deu o caminho. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar aquilo que Newton fez na mecânica universal, na explicação do movimento dos corpos, temos que levar isto para o âmbito de todas as outras ciências. E é isto que o período iluminista vai fazer. O período iluminista é uma tentativa de expansão desse espírito da ciência moderna, combinado com a conquista efetuada por Newton, para vários outros campos da ciência. E entre esses campos da ciência está justamente a ciência política. A ciência política, ela será um dos tópicos sobre os quais os iluministas vão gastar mais tinta. Um dos tópicos nos quais eles vão dedicar a maior das atenções. E é sobre isto que nós vamos falar na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.